E aí, desenvolvedores, beleza? Quem tá falando é o Rodrigo Gurgel, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas da FATEC Guaratinguetá. Agora eu sou monitor da matéria de PO e pediram para dar uma explicação sobre métodos e procedimentos, no caso, programação estruturada, mas então eu vou estar gravando esse vídeo aqui para tirar essa dúvida. Eu vou estar usando a linguagem Java e vou estar mostrando o que é um método, os tipos de retorno e tentar mostrar um pouco para que ele serve. Eu vou usar o Visual Studio Code, mas pode ser usado qualquer ideia que vocês quiserem. No caso, usar o Visual Studio Code porque fica mais fácil para mim. Só criar uma pasta. Eu já tem o esqueleto mesmo do nossa classe main aqui. E já começa falando que isso aqui também é um método. Ou seja, o main é o método da classe main. Mas, tipo, o que é um método? Para que ele serve? Falando sobre na parte de programação estruturada, você poderia usar um método para evitar de ficar reescrevendo diversas vezes o mesmo código. Por exemplo, você tem um trecho de código que você tem uma lógica que vai ser repetida diversas vezes. Sei lá, calcular o frete de alguma coisa. Sei lá, chutando. E isso requer uma lógica que poderia ser abstraída, poderia ser colocada num método que você poderia usar diversas vezes em outras partes do código. Então você poderia criar um método de programação estruturada. Agora, se você no programação orientada a objetos, geralmente a gente usa os métodos também para evitar a reescrita de código, mas também para dizer ações do objeto. Tipo, se for criar um objeto pessoa, a gente pode colocar que o objeto pessoa anda, a gente pode colocar que o objeto pessoa fala, e para isso a gente cria métodos. Seria tipo criar um método, falar, andar, esse tipo de coisa. Tentar colocar as ações do objeto do mundo real no nosso programa. Então vamos lá. Começa a falar sobre os métodos, que o método ele é literalmente um bloco. Bloco é o abrir e fechar de chaves, que, dizendo de forma bem grosseira, ele tem um nome. Ou seja, se a gente tem um bloco que tem um nome, que a gente pode chamar ele, então é um método. Praticamente pode-se dizer isso. Vamos lá. O método, nesse caso, vamos criar um método público. Mas não faria diferença, porque a gente está usando sempre, vai usar o mesmo arquivo. Porém, nós temos que colocar essa parte, a parte estática dele. Tem que dizer que esse método é estático, porque se a gente não colocar que esse método é estático, ele vai exigir uma instância de um objeto. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja resolvido em tempo de execução. Ou seja, toda vez que a gente coloca estático, a gente está falando para o programa que esse método ele vai ser resolvido em tempo de execução. Ele vai ser chamado, não vai precisar de uma instância de um objeto para isso. Então vamos colocar aqui, vamos criar um método chamado print. Quem já mexeu um pouco com C, lembre que o printf, não lembro se é printf, ele criava um print formatado das coisas, ou seja, a gente colocava lá dentro e ele printava pra gente, um console mesmo. Então vamos fazer semelhante, então. A gente tem que falar que esse método ele retorna algum tipo, né? Então, como vai ser o print, ele vai retornar uma string. Vamos colocar que ele retorna uma string aqui. Na verdade, vamos fazer melhor, vamos falar que ele retorna um void. Ele não vai retornar nada, ele vai retornar um vazio pra gente. Mas aqui dentro, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente ficar escrevendo system.out.print, eu vou querer fazer essa mesma coisa, só que em vez de colocar system.out.print, eu quero colocar print. Então o que eu faço? Vamos pegar esse cara, que é o padrão, e vamos ver o que acontece. Tá, a gente está chamando um método aqui dentro.
O método ele retorna um vazio, não retorna nada, então mesmo que a gente queira pegar alguma coisa que não vai retornar nada. E ele não precisa de nada aqui dentro, ele não precisa de nenhum parâmetro para ser executado. Então, dessa forma, ele vai dar certo, tipo, ele vai executar. Ele compilou, executou, e o resultado que a gente tem é olá, olá. Tá, então o print, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa isso aqui. Então se eu mudar aqui, ele vai mudar lá? Não, ele vai continuar executando, printando olá. Por quê? Porque a gente passou que quando a gente chama o print, ele fala olá, é isso que ele está fazendo aqui. E se a gente quisesse usar literalmente como o system out print aqui, mas de forma que seja o print, a gente poderia passar um parâmetro para ele. A gente poderia passar uma string aqui e dizer que isso aqui é a mensagem. Tá, então agora o que o print faz? O print ó, já deu erro aqui em cima, porque o print agora ele exige um parâmetro. Ele exige uma string. Então eu vou colocar olá2. Olá2. Pronto. Só desse jeito vai dar certo? Não, porque a gente colocou mensagem aqui, mas a gente não está usando ele para nada. É uma variável inútil. A gente pode colocar a mensagem aqui dentro. E dessa forma ele vai executar e mostrar o que a gente espera, que seja a mensagem seja olá2. Então ele vai mostrar uma vez olá, outra vez olá2. Podemos ver que ele executou, mostrou uma vez olá e outra olá2. Tá, beleza. Mas e se eu quisesse retornar alguma coisa em vez de um void? Tá, vamos pensar alguma forma de fazer isso. Vamos pensar que a gente quer saber se um número é divisível por outro. Como a gente faria isso de forma estruturada? A gente colocaria a gente faria duas formas, né? A gente teria que fazer deixa eu comentar essa parte. A gente teria que tomar uma ação, né? A gente teria que passar um número, vamos criar um int aqui, num, falar que ele recebe, sei lá, por enquanto 0. E o outro vai ser um 2, que ele vai receber 0 também, por enquanto. Olha aqui no 2 é 1, pra não dar erro. Aqui dessa forma a gente consegue, a gente tem dois números que a gente precisa saber se 0 é divisível por 1. Vamos lá. O que a gente faz? Se ele for, vamos pensar assim, dessa forma. A gente tem dois números e a gente vai printar. Se ele for divisível pelo número, o número 1 for divisível por número 2, a gente printa é divisível. Se ele não for divisível, a gente printa que não é divisível. Então a gente cria um if aqui e coloca lá no 1. A gente quer saber se tem resto. Se o resto dele for igual a 0, a gente printa que é divisível. Se tiver resto maior que 0, a gente printa que não é divisível. A gente põe num 2 aqui, módulo, e põe igual a 0. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Se isso for verdade, a gente vai printar. Vamos usar o print que a gente criou, porque é mais rápido. A gente vai printar o que? É divisível. Caso contrário, a gente vai printar não é divisível. Vamos tirar a acentuação para ficar melhor, para não dar esse tipo de problema. Então agora a gente vai executar o código e ver se o 0 é divisível por 1 ou não. Aí, é divisível, beleza. Então deu certo. A gente tem a lógica. Esse pequeno pedaço aqui é a nossa lógica. E se a gente quiser ficar vendo isso diversas vezes, a gente pode abstrair isso para algum lugar? Sim. Então o que a gente está usando aqui? A gente está usando isso como condição de verdade, verdadeiro ou falso. Se a gente colocasse 3 e que colocasse 4, daqui já não vai ser mais verdade, vai ter resto. Então vai aparecer que não é divisível. Beleza. Então a gente tem uma condição de verdadeiro ou falso. A gente poderia criar um método chamado isDivisível e falar que ele tem dois inteiros, que ele vai receber o num e o num2. Para ficar mais fácil de entender, o que a gente está fazendo ali?
a gente tá usando um método que não existe por enquanto. A gente vai criar esse método. E ele tem que retornar o quê? Tem que retornar um boolean, porque tá dentro de um if. Então vamos lá. Vamos criar um public static boolean chamado isDivisível, como está lá em cima. A gente fala que ele precisa de dois números, um num 1 e um num 2. Beleza. A gente abre o corpo do nosso bloco. A gente abre o corpo do nosso método, que é o bloco aqui. E aqui a gente vai colocar o que ele precisa retornar, né? Qual que é a lógica que ele precisa usar para retornar alguma coisa. A gente vai colocar um return, lembrando que ele tem que retornar boolean. Se a gente colocar string aqui, a gente tem que colocar uma string, vai dar ok. Mas vai dar erro, não vai ser desse jeito que vai funcionar, né? Ele precisa retornar o quê? Um boolean. Uma string não é um boolean. Boolean é verdadeiro ou falso. Tá, então vamos executar só desse jeito aqui para ver o que acontece. Vai ser uma string. Aí, beleza. Deu um erro. Tranquilo. Foi o erro que eu disse. Esse erro aconteceu foi causado por no retorno. Não é possível converter uma string por um boolean. Então vou refazer isso e retornar um boolean. A gente pode criar um boolean aqui dentro. Falar se é verdade. Colocar divisível. Colocar i, sei lá. E a gente fala que ele recebe isso aqui. Vamos falar que ele recebe essa expressão aqui. Então agora ele está vendo aqui. O i está recebendo um booleano dessa expressão. E a gente retorna aqui, a gente retorna o i, porque o i é um booleano. E o nosso método, ele precisa retornar um booleano. Ou seja, o nosso método vai passar esses dois valores aqui, jogar aqui dentro, fazer a divisão e ver se isso é igual a zero. Se isso for o resto for igual a zero, beleza, ele é divisível. Se não, ele vai retornar um false. E aqui dentro já estamos usando ele dessa forma. Ele precisa retornar um verdadeiro ou falso. Então, teoricamente, a gente conseguiu tirar a lógica daqui e criar um método para fazer isso. Ou seja, agora a gente pode usar diversas vezes esse método, sabendo se um cara é verdadeiro ou falso. Tipo, usando a lógica de verdadeiro ou falso, de divisível ou não. No método a gente consegue usar ela diversas vezes. Ou seja, a gente vai evitar erro de lógica. Pode acontecer de você colocar um barra aqui, se você for criar esse código toda vez que você for criar ele, uma das vezes você colocar um barra. Isso aqui não é resto, isso aqui não vai ter os resultados que você esperar, vai ser outra coisa. Então, se a gente colocar um método, a gente pode usar o mesmo método para todo lugar. Ou seja, a gente garante que esse método vai estar sendo usado da mesma forma em todos os lugares. Se estiver dando errado, a gente arruma em um lugar só e todos os outros lugares vão voltar a funcionar perfeitamente. Então é basicamente isso, vamos executar. Aqui já retornou que ele não é divisível, vou executar de novo só para mostrar. Não é divisível. E se eu mudar para 3 aqui, ele vai ser divisível. 3 é divisível por 3. Beleza. Aqui eu coloquei duas variáveis separadas, mas esse método pode ser chamado passando aqui direto, 3 e 3. Isso daria da mesma forma, funcionaria da mesma forma. A gente já usou o retorno void, usou o retorno de booleano e já usou o retorno de... não usou o retorno de string ainda, né? Então vamos criar um método chamado public static. Lembrando que o static é só para a gente não precisar instanciar a classe main, porque senão a gente teria que instanciar a classe main, e isso não é interessante no momento. Invert, vamos criar um método que ele vai receber uma string dessa mesma forma, só que em vez de ele retornar vazio, ele vai retornar uma string e ele vai inverter essa string. Então vamos chamar de invert string.
Beleza. Dessa mesma forma ele vai receber uma mensagem. E aqui a gente vai colocar a lógica. Primeiro a gente vai colocar o return para ele parar de dar o erro. Return. A gente pode retornar uma string vazia. Beleza. Então se a gente passar uma mensagem agora, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele só vai pegar essa mensagem e cagar para ela. Vai... Então se a gente passar uma string agora, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa string e vai retornar nada. E exatamente o que está acontecendo aqui. Ele vai retornar uma string vazia, que é diferente de um void. Isso aqui é uma string vazia e um void é void mesmo. Pra você, quando o retorno é void, a gente não precisa colocar um return. A gente não precisa especificar um return. Mas a gente poderia colocar um return aqui. Isso também daria certo. Não teria problema nenhum. O que a gente não pode colocar é o return aqui em cima, antes de fazer alguma coisa. Porque daí dá um erro falando que tipo, você está retornando. Quando você coloca o return, quer dizer que você terminou aquele método. Ele vai fazer o retorno daquilo, vai retornar uma resposta. A gente colocar o return aqui, ele não vai ter feito nada. E essa parte aqui vai ficar sendo uma parte inútil do código. Então o return do void ele é implícito, mas ele existe. Quando termina o bloco, ele vai retornar alguma coisa. Vai ser um void, então não tem problema. Mas da mesma forma que se você tirar o return dos outros tipos que não seja void, ele vai reclamar falando que você precisa de um return. Beleza. Aqui nesse momento ele está retornando nada. Se a gente colocar aqui dentro do nosso print o método invertString e colocar olá, ele vai escrever um nada, um grande nada na verdade. Viu? Ele não retornou nada aqui dentro, só retornou é divisível. Se a gente colocasse um 2 aqui, agora ele vai retornar é divisível por 2. Que é isso que a gente pediu para ele fazer. Então a gente precisa que ele escreva a mensagem que a gente colocou de forma invertida. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar a lógica de inverter uma string. Então eu vou criar um for normal, que ele vai de 0 até a mensagem ponto length, o tamanho dela. Dessa forma aqui, o método length também o método length é um método que ele recebe uma string, ele atura essa string e retorna um inteiro, que é o valor de quantas char tem numa string. Vamos pegar e de 0, como não é mostrar, como o intuito desse vídeo não é mostrar lógica, então eu vou criar um método rapidinho aqui, que ele vai inverter uma string. Vou criar uma string aqui invertida, chamada de invertida, que recebe nada. E aqui dentro e aqui embaixo, na verdade, eu vou retornar invertida. Aí eu vou fazer uma concatenação de string, pegando a invertida, que ela vai receber ela mesma, mais a mensagem, ponto, o charlet dela e tá. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está pegando e concatenando cada uma dessas strings. Dessa forma, ele não vai inverter. O que a gente precisa fazer? A gente precisa que ele vá desse, enquanto i o maior ou igual a 0. I menos menos. Faltando menos 1 aqui, porque senão vai estourar o tamanho. Ele está começando do maior caractere, ele está retornando, está percorrendo essa lista esse vetor de caracteres, que é a string, e concatenando nessa invertida que ela não tem nada. Dessa forma a gente tem esse retorno da string invertida. Se a gente colocar, sei lá, qual é o meu nome? Podemos ver, ele está invertendo a string. Então é isso, espero ter ajudado aí.
Foi uma breve explicação sobre o que são os métodos ou procedimentos, que espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí. E é isso aí. Valeu!